Graças e louvores que se deem a todo momento. Graças e louvores que se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Estive aqui de manhã, mas eu tinha um compromisso em Vitória, tive que ir para Vitória, voltei. Estamos aqui agora para dar continuidade, né? Continuarmos esse momento de graça que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo aqui nesse retiro, esse retiro de formação, mas também de cura, de aprofundamento, né? E o tema que o Senhor nos propõe para esse momento é a escuta do Espírito. Como é importante nós abrirmos o nosso coração para a escuta do Espírito. Aliás, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o nosso maior trabalho, o nosso maior desafio é escutar o Espírito, é abrir-se ao Espírito. A minha esposa costuma dizer assim: o nosso trabalho é não atrapalhar o Espírito, tentar atrapalhar menos. Quanto menos a gente atrapalhar o Espírito Santo que quer agir em nós, através de nós, mais a obra de Deus vai acontecer. Quer dizer, quanto mais nós agirmos no Espírito, sob o influxo do Espírito, quanto mais for o Espírito Santo a nos mover, a nos guiar, a nos falar, quanto mais a nossa percepção estiver apurada da escuta do Espírito, e o Espírito fala conosco por meio de intuições que Ele coloca no nosso coração, sabe, às vezes aquela intuição que vem, sabe quando a gente fala, na renovação a gente fala muito, né? O Senhor coloca no meu coração, é um jeito bonito de falar, né? O Senhor coloca no meu coração. Dizer, quantas vezes nós vamos orar, quantas vezes nós vamos numa missão, nós vamos pregar, fazer alguma coisa e a gente tem uma intuição, muitas vezes é Deus que dá aquela intuição, que dá aquela emoção. Muitas vezes vem aquele pensamento, vem aquela ideia, é Deus que está colocando aquilo. Quer dizer, o que nós precisamos? Nós precisamos crescer na escuta. Nós precisamos apurar a nossa escuta, nós precisamos desenvolver essa capacidade espiritual de dar atenção à voz do Espírito, porque o Espírito, ele está em nós, o Espírito está em nós como uma presença de inabitação, é uma presença de inabitação. São Paulo vai dizer: ora, não sabeis que sois templos do Espírito Santo? É quase como dizendo assim: olha, acorda, toma consciência, se dê conta. São Paulo está dizendo isso: se dê conta que você é templo do Espírito. São Pedro, na primeira carta, São Pedro vai dizer que fomos divinizados pela presença do Espírito. Quer dizer, nós somos chamados a participar da vida de Deus, pela presença do Espírito em nós, pela presença da Santíssima Trindade em nós, e precisamos aprender a escutar o Espírito, precisamos aprender a se deixar
a nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, conduzir pelo Espírito Santo. Este, meu irmão, minha irmã, é o maior desafio para todos nós. Todos nós, de alguma forma, se nós servimos a Deus, aqui são, núcleo, coordenador e núcleo de grupo de oração, todos que estão aqui, de alguma maneira, nós escutamos o Espírito. Mas como dizia o irmão que estava aqui, rezando agora, o Michael, Oi? Magnus, ele estava rezando aqui e ele dizia, nós precisamos escutar mais, não é só escutar, é preciso escutar mais, é preciso ser dócil ao Espírito, é preciso ser capaz de escutar e de escutar com fineza, de perceber as sutilezas do Espírito Santo, as indicações do Espírito Santo que está em nós, os dons infusos, eles estão em nós, nos foram dados para nos conduzir no caminho da santidade. E os carismas, especialmente os carismas de revelação, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o discernimento dos espíritos, são dons por meio dos quais Deus nos orienta, Deus fala conosco, Deus nos revela coisas que precisamos saber para a missão. Quando nós recebemos do Espírito a capacidade espiritual de escutá-lo, a evangelização é eficaz, ela produz fruto. Quando a gente faz as coisas sem escutar o Espírito, a gente cai naquela palavra de Ageu, capítulo 1, vocês se lembram? O profeta vai dizer assim, Deus vai dizer através do profeta, vocês plantam muito e colhem pouco. O trabalho sem o Espírito, assim, você trabalha e colhe pouco. Bom, Pedro, cheio do Espírito Santo em Pentecostes, ele com uma pregação converteu mais de 3.000 pessoas. Muitas vezes a gente com 3.000 pregações não convertemos nenhuma pessoa. Olha o que é o Espírito. Com uma pregação no Espírito, movido pelo Espírito, aquele homem se levantou, tomou a palavra, falou com tanta autoridade, falou com tanto poder do Espírito Santo, que as pessoas aderiam a Jesus, as pessoas se convertiam, as pessoas queriam aquele caminho. Nós precisamos aprender a escutar o Espírito. Eu estava lendo aqui uma palavra lá em Lucas capítulo 5, uma passagem muito conhecida, só escuta. Certo dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcos à beira do lago, os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Sentado no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, ele disse a Simão, Simão, avança mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas, em atenção à sua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Veja, Jesus disse, avança e jogue a rede para a pesca. Pedro disse, olha mestre, não é por nada não, mas nós fizemos isso a noite inteira, não tem peixe, nós não vamos pegar nada, mas em atenção à sua palavra, nós vamos jogar a rede. Jogaram a rede e pegaram aquela quantidade enorme de peixe. Quer dizer,
Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, mas quando Jesus falou, faça, deu certo. Às vezes a gente faz uma coisa e não dá certo, mas quando o Senhor fala para fazer, dá certo. É preciso receber a palavra de Deus. Dá certo quando a gente escuta primeiro e depois faz. Quando a gente faz antes de escutar, não dá certo. A gente fica dando murro em ponta de faca. É preciso escutar o Senhor. Nós não podemos, como aquele ditado diz, colocar a carroça na frente dos bois. Não, primeiro eu escuto o que Deus pede, depois eu faço. É preciso escutar. Se nós queremos que a evangelização nossa seja eficaz, que produza frutos, que as pessoas sejam conquistadas para Jesus, alcançadas, tocadas, que as pessoas se rendam a Jesus, então nós precisamos escutar o Espírito. Você se lembra daquela passagem com a samaritana? Jesus estava lá no poço de Jacó, e ele olha para a samaritana e diz, dá-me de beber. Aí a samaritana diz, olha, como que você sendo judeu, me pede de beber? Eu sou samaritana, os judeus e os samaritanos são brigados. Aí começa todo aquele diálogo, se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu que pedirias e tal. E eles começaram a conversar. Aí Jesus falou, chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Foi falando, conversa vai, conversa vem. Jesus olha para a mulher e diz assim, vá chamar teu marido. Aí ela disse, não, eu não tenho marido. Não, dissestes bem, tu não tens marido, tiveste 5, e o que tem agora não é teu marido. Aí a mulher se assustou. Quer dizer, aquela palavra que Jesus falou para aquela mulher, vá chamar o teu marido, aquela palavra foi uma palavra do Espírito. Aquela palavra foi uma palavra de sabedoria. Foi o Espírito que inspirou aquela palavra. Quando o Espírito nos inspira as palavras e nós falamos, as portas se abrem, os caminhos se abrem. Como nós precisamos nos abrir à palavra de sabedoria, escutar o Senhor nos dizendo o que fazer, como fazer. Pela palavra de sabedoria, o Espírito Santo ele nos conduz, ele nos diz o que fazer, ele nos orienta. Ele nos revela o plano de Deus, e naquele momento, o que você deve fazer. Depois ele recebeu uma palavra de ciência. Disseste bem, tu não tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido. Quer dizer, ele revelou a raiz do problema, colocou ali o que aquela mulher realmente precisava. Nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo, nos abrir à palavra de ciência, nos abrir à palavra de sabedoria, nos abrir ao discernimento dos Espíritos, para entendermos a natureza das coisas, com o que nós estamos lidando, até para sabermos como agir. É preciso abrir-se ao Espírito. Não dá para trabalhar sem o Espírito, não dá para evangelizar sem o Espírito, não dá para evangelizar. Nós precisamos entender que se nós queremos evangelizar, se queremos servir a Deus com eficácia, gente, o mundo precisa que nós sirvamos a Deus com eficácia. Não tem tempo mais da gente servir a Deus sem eficácia, não dá tempo mais. Não dá mais para a gente, não dá. O mundo precisa que passemos a pregar no poder do Espírito, fazer nossas pregações ouvindo o Espírito, escutando o Espírito, liberando palavras de sabedoria, palavras de ciência, sendo guiados pelo Espírito. O mundo precisa, a igreja precisa que nos abramos ao Espírito, para que a evangelização seja eficiente, para que as pessoas sejam alcançadas mesmo, para que nós
Não fiquemos nessa situação de plantar muito e colher pouco. Não dá mais para plantar muito e colher pouco. Não dá mais para ficar dando murro em ponto de faca. Não dá mais para ficar na mesmice, na mesma coisa. Muitas vezes no grupo de oração, sempre tudo igual, sempre mecânico, nos eventos que às vezes nós fazemos. É preciso se abrir ao Espírito, porque quando a gente se abre ao Espírito, o Espírito traz palavras, emoções, sentimentos. O poder de Deus se realiza no nosso meio. Deus quer isso para nós. Deus quer que fluamos nos dons, que escutemos, sejamos capazes de escutar, de perceber as inspirações do Espírito Santo. Perceber as inspirações. Perceber. Nós precisamos aprender a estarmos atentos ao Espírito Santo. Eu gosto sempre de dar existem muitos casos que a gente poderia contar, tantas situações. Eu me lembro uma vez, eu sempre conto isso, eu estava numa noite de cura interior, rezando, assim, tinha um grupo muito grande, e começamos a fazer uma oração de cura interior, e num determinado momento começamos a orar em línguas, e o Senhor começou a revelar algumas coisas que Ele estava fazendo, curas, e num determinado momento, o Senhor tocava meu coração e me mostrava algo, e eu então comecei a falar. Eu disse: olha, o Senhor está tocando aqui uma mulher, você perdeu seu pai há 2 anos, e você se revoltou contra Deus, você está aqui hoje por acaso, alguém te convenceu a vir aqui, mas o Senhor está tocando o seu coração, o Senhor está curando essa ferida. Antes da morte do seu pai, você servia a Deus, e você se magoou e abandonou o caminho de Deus. Aí eu disse: olha, quem é você? Levante a sua mão, tome posse da graça, para que a cura se complete. E ninguém levantou a mão. Aí eu fiquei quieto, não fiquei insistindo, só falei uma vez, continuei a orar em línguas. E aí logo um irmão começou a falar outra coisa, eu continuei a orar em línguas. E o Senhor me deu, quando eu comecei a orar em línguas, o Senhor me deu a imagem de uma pessoa, uma figura. E eu abri os olhos e identifiquei a pessoa. No meio da multidão, assim, estava no meio mais ou menos, eu olhei e tive certeza interior de que era aquela pessoa. Ela estava lá normal, sentada, não estava chorando, nada. Mas o Espírito dizia para mim que era aquela pessoa. E o Espírito Santo colocou no meu coração: vá lá e dê um abraço nela. Quer dizer, isso é uma palavra de sabedoria. Vá lá e dê um abraço nela, é uma palavra de sabedoria. Eu discretamente, no momento oportuno, que era mais discreto, momento que as pessoas começaram a cantar, o ministério entrou, eu fui lá devagarzinho, sem falar nada, e dei um abraço nela. Quando eu abracei ela, ela começou a chorar. Aí ela desabou a chorar, de me segurar no pescoço, de eu não conseguir nem desatar do abraço. E ficava falando no meu ouvido: sou eu, eu peço perdão a Deus. E ali ela foi tocada naquele abraço. Eu penso que se eu não tivesse ido dar aquele abraço, talvez a cura não tivesse se completado, ou demorasse muito tempo para se completar. Deus disse: vá lá e dê um abraço nela, e me mostrou quem era a pessoa, me mostrou. Como nós precisamos, gente, ser aberto ao Espírito Santo, procurar ser aberto o máximo que a gente puder. A gente sabe que a abertura ao Espírito não é fruto do esforço humano, mas acontece que Deus vê o nosso esforço, Deus vê que a gente quer se abrir, Deus vê que a gente quer servir no Espírito, e Ele vai devagar, Ele vai ajudando, Ele vai nos dando entendimento, vai nos dando docilidade. É muito incrível isso.
Eu sempre me lembro de um testemunho que uma vez Dom Cipriano deu. Ele dizia que um padre amigo dele, lá do Rio de Janeiro, certa vez estava andando na rua, até dei esse testemunho no encontro de dons aqui em Cachoeiro. Ele dizia que um padre amigo dele lá do Rio estava andando, e o Espírito Santo falou no coração dele: atravesse a rua. Ele atravessou a rua, vire à direita, ele virou à direita, suba essa escada, ele subiu, abre essa porta e entre no quarto. Quando ele abriu a porta e entrou, tinha um jovem com um revólver na cabeça, que ia suicidar. E o padre salvou a vida daquele jovem. O que é a escuta do Espírito? Isso é palavra de sabedoria. Faça isso, faça aquilo. Lá em Atos 10, quando o Espírito Santo, Deus manda que Cornélio procure Pedro, revela a Cornélio em sonho que procurasse Pedro. Quando os 3 homens batem na casa de Pedro, Pedro estava no terraço, orando, e o Espírito Santo disse: olha, 3 homens estão aí embaixo te procurando, vai com eles, porque fui eu que os enviei. Quer dizer, o Espírito falou com Pedro, e Pedro desceu e foi com eles, e toda a família de Cornélio foi batizada no Espírito Santo. Meu Deus, as coisas acontecem quando nós nos abrimos ao Espírito Santo. Eu contei para vocês, que daquele caso, de manhã eu contei desse caso do exorcismo que está acontecendo lá em Vitória, a pedido de Dom Luiz, o padre está acompanhando, está sendo lá na comunidade, e sexta-feira foi uma das sessões, e eu ajudo como leigo, é um rito, eu não me meto, eu fico ali assessorando o padre, é um rito da igreja. Inclusive o padre reza em latim, teve autorização do bispo para fazê-lo, enfim, tudo. Eu fico, nem ficar botando a mão, eu não faço nada, só se ele me pedir. Quando ele pede, eu faço o que ele me pede. É diferente, ali é um rito. Então, ele me pediu que fizesse uma oração de cura interior antes, e em seguida ele entraria com o ritual de exorcismo. Durante a oração de cura interior, o demônio se manifestava várias vezes, tinha que parar, depois retomar. E num determinado momento, quando terminou a oração de cura interior, o padre começou o exorcismo, e o demônio se manifestou várias vezes, com muita fúria. E numa hora que o padre fez uma pausa, ela falou assim: padre, o demônio, ele está castigando essa área aqui do meu pescoço a semana inteira. Eu sinto uma coisa andando aqui, e por Deus do céu, eu não sei nem se é psicológico, mas quando eu olhei, eu vi um troço andando aqui. Eu falei: não é possível. Um movimento aqui assim, nela, ela estava com um vestido assim de alça, assim, dava para ver. Aí o padre falou: tenha paciência, minha filha, tenha paciência, estamos chegando ao final. Querendo dizer assim, que não vai precisar mais de tantas sessões, Tenha paciência. Eu fiquei ali quietinho, mas por Deus do céu eu não consegui evitar. O Espírito Santo falou no meu coração: coloque a sua mão ali. Aí eu não fiz nada, não me meti, o rito estava parado, o padre nem zangou, ele não achou ruim não. Eu fui ali com muita discrição, coloquei, falei, ela nem viu. Eu coloquei a mão, quando eu coloquei a mão, ela deu um berro, a coisa horrível. Pois olhou para mim, olhou para o padre, falou: padre, não sei o que aconteceu, mas passou a minha dor. Sexta-feira agora, antes de vir para cá. Foi Deus, a inspiração de Deus naquele momento, aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos coloca naquele momento. Nós temos que ouvir o Espírito. Sabe que às vezes um único gesto, quando Deus inspira, vale mais do que um monte de palavra, vale mais do que um monte de grito, vale mais do que qualquer coisa.
quando Deus inspira, amigo, dá certo. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Lá em Vitória, eu estava pregando um encontro de cura lá na comunidade. Tinha lá um otorrino, até muito conhecido lá em Vitória. E ele, no intervalo do encontro, me procurou e disse: olha, Vitor, eu sou otorrino, eu sou pai da fulana de tal, que também é médica, e eu sou especialista nessa área, eu estou com um zumbido pulsátil no meu ouvido, que é um problema ligado ao coração, não sei o que, explicou lá, eu queria que você rezasse por mim agora, e estava o intervalo acabando. Aí eu falei: olha, doutor fulano, agora não vai dar para rezar, mas eu vou marcar com o senhor, porque eu tenho que voltar agora. Eu tinha que voltar, tinha uma pregação para fazer. Pode ser depois? Ele ficou um pouco assim, falou: não, tudo bem, tudo bem. Aí, quando eu estava para subir para o segundo andar, onde acontece a pregação, eu sei, parece loucura assim, mas me veio uma coisa assim, falou: sopra no ouvido dele. Tá bom, doutor, e tal, aí soprei, vamos fazer uma oração rapidinha, viu? Aí botei a mão na cabeça dele, falei: Jesus, toca, cura, e soprei o ouvido dele, e subi, nem olhei para a cara dele, falei: vou nem olhar, ele vai achar que eu sou doido, vou nem olhar, deixa eu fazer e sair correndo. Quando foi passado uns dias, uma outra médica otorrina, que é amiga desse médico, conhecida lá da comunidade, me encontrou e falou: Vitor, ela é assim, né? Tem um babado para te contar. Falei: o que foi? Rapaz, você sabe o doutor fulano? Falei: sei, encontrei com ele na padaria. Ele falou: Andressa, eu não sei te explicar o que aconteceu. Aquele menino soprou no meu ouvido e o zumbido sumiu. Andressa, se eu contar isso para os colegas, ninguém vai achar que eu sou doido. Como é que um zumbido pulsátil desaparece do ouvido? Eu estou dando esses testemunhos apenas para mostrar que às vezes um gesto, quando inspirado por Deus, ele pode ter até poder de cura. Um abraço, um olhar, quando Deus inspira um olhar. Quando Deus te inspira carinho, até afeto por alguém, e você age assim, movido por Deus, como Deus cura, como Deus age, gente, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Só que para nós ouvirmos o Espírito, surgem alguns princípios, sabe? Algumas coisas são importantes. Quem aqui quer ser uma pessoa dócil ao Espírito Santo? Levante a mão. Você quer de verdade? Então, eu posso te dar algumas dicas que eu aprendi e que tenho lutado para colocá-la em prática na minha vida. Algumas dicas. Eu tenho tentado, eu estou só no comecinho, mas eu tenho tentado. Eu quero falar para você. A primeira coisa, se você quer ouvir o Espírito e ser guiado pelo Espírito, você tem que se submeter totalmente ao Espírito Santo. Você é o servo, não o Espírito Santo. Você. Uma das maneiras, o Espírito não fala com a gente se não formos totalmente submissos. Você tem que se submeter ao Espírito. Submeter-se ao Espírito. Jesus dizia assim: as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo. Tudo aquilo que eu faço, eu ouvi do meu Pai. Eu não faço nada da minha cabeça. Mais ou menos assim Jesus falou. Eu estou falando do meu jeito, né? Ele não falou: não faço nada da minha cabeça. As obras que eu faço, eu as faço, eu escuto do Pai. Eu não faço nada por mim mesmo. Jesus era totalmente submisso ao seu Pai. Jesus era totalmente obediente a Deus. Totalmente. Você vai orar por uma pessoa, se por acaso o Espírito Santo, uma vez eu li um livro de
de um grande homem de Deus, que ele dizia que se uma pessoa te pedir oração e o Espírito Santo profundamente colocar no seu coração que você não deve orar naquele momento, você não deve orar. Por mais esquisito que isso pareça, a maior parte das vezes não é assim, lógico, mas nós temos que ser submissos a Deus, abertos a Deus, totalmente abertos. As obras que eu as faço por meio do meu Pai, não faço nada por mim mesmo, você também, eu também. Aquilo que nós viermos a fazer, nós precisamos fazer totalmente submissos a Deus. Esse é o primeiro princípio, gente. É a primeira coisa. É você se colocar assim, guiado pelo Espírito, escutar o Espírito. Você não vai fazer da sua cabeça, mas vai fazer da cabeça de Deus. Você não vai pensar primeiro o que você quer fazer naquela situação, mas o que Deus vai te mostrar, o que Deus vai te dizer. Quando a gente começa a se colocar desse jeito, em todas as situações, e isso é um exercício diário, para você viver até dentro de casa, não é só na missão, não. Quando você se coloca sempre assim, em tudo, submisso, querendo que Deus te fale, você começa a treinar o ouvido, e Deus começa a falar com você. É um jeito de treinar. Outra coisa, meu irmão, quem aqui quer ser dócil ao Espírito? Levanta a mão. Então, pode abaixar. Outra coisa, fé expectante. O padre Emiliano Tardif, naquele livro, Jesus está vivo, ele falava muito da fé expectante, né? Antigamente se falava muito, usava-se muito esse termo, não é, Reinaldo? Fé expectante, né, pai? Fé expectante. Usou hoje de manhã, aqui ó, usou hoje, viu? É porque é das antigas, tá vendo? Se usava muito. Nós temos que voltar a despertar o interesse por isso. A fé expectante. Eu espero a ação de Deus, porque eu tenho certeza de que a ação de Deus vai vir. Eu tenho certeza. Então, se eu quero escutar o Espírito, eu preciso me exercitar na fé expectante. Por que se exercitar? Porque nós sabemos que os dons do Espírito, as coisas de Deus, elas crescem com exercício. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Vitor, se a gente tem um dom, a gente pode perder o dom? Eu disse: olha, não é bem perder, mas você pode deixar de usar o dom, perder a fluência no dom. Se você deixa de exercitar o dom, você pode perder a fluência nele. Eu conheci pessoas, até conheci, me lembro uma vez uma pessoa, um amigo do meu pai, uma pessoa das antigas da renovação, ele tinha muito dom de palavra de ciência, de revelação, e ele se afastou, caiu no pecado, deixou a igreja, depois voltou, se converteu mesmo, voltou para Deus, voltou para grupo, mas não exercitava mais os dons daquela maneira, como antes. Ele perdeu o dom? Não, mas ele deixou de cultivar o dom. Quanto mais a gente usar entre aspas, né? Quanto mais a gente exercita um dom, mais ele se desenvolve, mais ele cresce. Eu me lembro, olha, com sinceridade, como um testemunho, eu rezo muito pelas pessoas lá em Vitória. Eu vivo esse ministério de orar pelas pessoas. O Senhor me chamou a esse ministério e eu realmente gosto desse ministério. Eu amo rezar pelas pessoas. Eu rezo pelas pessoas todos os dias, assim, pelo menos de segunda a sexta. Eu passo no mínimo uma manhã inteira atendendo as pessoas, todo dia, de segunda a sexta. E eu me lembro como era quando eu rezava, como é com o tempo, como que as coisas vão ficando diferentes, quanto mais você reza. Sabe uma coisa que aconteceu? Antes, quando eu comecei a rezar muito pelas pessoas, as minhas orações demoravam muito. Hoje as minhas orações são curtas, eu não demoro muito, eu rezo, minhas orações são curtas,
são muito menores do que antes. Você aprende a colocar a confiança muito mais em Deus do que nas suas palavras, você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai desabrochando. Você vai desabrochando fazendo. Às vezes a pessoa chega para a gente e diz assim: ô Vitor, eu tenho o dom de cura. Eu falo: nossa, parabéns, que bom. Eu tenho o dom de cura. Como é que você sabe? Não, porque me foi revelado que eu tenho o dom de cura. Gente, tudo bem, normalmente é assim, você reza e Jesus cura. Não é assim, você recebe o dom de cura e aí você vai rezar por alguém. É assim, você se sente chamado pela caridade, pela misericórdia, você sente desejo de ajudar, e você acredita que pela oração você pode ajudar as pessoas, e movido por esse desejo de ajudar, certo de que pela oração você pode ajudar, você começa a rezar pelas pessoas. Às vezes elas nem ficam curadas, mas um dia, de repente, você bota a mão na cabeça da pessoa e ora, e ela fica curada. É assim, você reza, e num determinado momento, Deus te dá o dom, começa a te dar, e aquilo pode virar um ministério, quando aquele dom flui muito em você, se desenvolve em você, pode virar um ministério pessoal, um chamado de Deus na vida da pessoa, assim como em outras áreas, não só da oração, mas de música, de pregação, seja o que for. Qual é o segredo? Abrir-se ao Espírito. E o Espírito sempre nos inspira o amor, a caridade, ajudar as pessoas. O Espírito, ele não se manifesta poderosamente, dificilmente. Lógico, é tudo muito misterioso, mas eu penso que normalmente o Espírito não se manifesta poderosamente quando uma pessoa é movida assim por vaidade, por desejo de aparecer só. A gente tem que purificar isso na gente. Não adianta a gente dizer que a gente não tem isso, não, porque a gente tem, todo mundo tem. A gente tem isso dentro da gente. O desejo de ser valorizado, o desejo de ser aplaudido, de ser admirado, fazer as coisas movido por vaidade, a gente tem isso. Quanto mais a gente purifica isso na gente, e a gente aprende a se deixar mover pelo Espírito, e o que o Espírito move em nós, gente, sempre é a caridade, o desejo de fazer o bem, o desejo de evangelizar. Numa pessoa assim, os dons vão fluindo de verdade, naturalmente, vão fluindo, eles vão acontecendo, e Deus quer que nos abramos ao Espírito Santo, Deus quer que nos abramos com força ao Espírito Santo, com autoridade, com alegria. A renovação tem falado muito, tem investido nessa coisa dos dons, dos carismas do Espírito Santo, de voltar a isso com força, porque é preciso, gente, é preciso. Os dons do Espírito Santo, a escuta de Deus, a escuta, escutar a Deus, coloque isso como uma regra de vida, um padrão de conduta para você. Você entra no modo de escuta quando você vai para o grupo de oração. Eu vou para o grupo de oração e eu entro no modo de escuta. Não, você tem que estar no modo de escuta dentro de casa, no trabalho. A Maria Emi, cofundadora da comunidade Shalom, que fala, do ministério do supermercado, que ela vai no supermercado e fica atenta ao Espírito, e ela diz que já ajudou várias pessoas no supermercado, várias pessoas. Diz ela conta um testemunho muito bonito, diz ela que uma vez ela estava passando no corredor, e uma menina estava lá mexendo lá nos topoeres, esbarrou, o topoé caiu no chão. Na hora Deus deu uma palavra assim de sabedoria que ela devia dizer para a pessoa, e ela foi lá, tocou no ombro da pessoa, ajudando a pessoa, e falou: às vezes a nossa vida é assim, desmorona, igual esses topoeres. Aí quando ela falou isso, a menina desabou a chorar. Foi uma palavra do Espírito. Ela foi lá sem escândalo, sem aparecer, agachou, começou a ajudar ela a catar os topoeres, e falou: minha irmã, às vezes a nossa vida é como esse topoer, desaba, não é?
E a mulher começou a chorar. Aí ela conversou, falou, eu sou missionária de uma comunidade, vá lá, o grupo de oração é tal dia, olha só. Uma palavra de sabedoria, ganhou. Aí ela disse, olha, na mesma semana, lá no grupo, quando eu olhei, estava lá ela, sentada lá. Como que ela foi para o grupo de oração? Uma palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria que ela falou lá no supermercado. A gente tem que ser servo de Deus 24 horas. Lógico, eu não estou dizendo que a gente tem que ser sem discernimento, louco, achar que tudo que vem na nossa cabeça é Deus que está falando. A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ir percebendo, devagar a gente vai aprendendo o que é do Espírito, o que não é. Quando a gente tem dúvida se é do Espírito, é melhor então, melhor parar se você tem dúvida, se você não tem certeza, melhor parar. A gente pode errar? A gente pode errar, a gente pode fazer uma revelação, o Senhor dá uma palavra de conhecimento, e assim você sente que aquilo não se confia, pode acontecer com todo mundo, mas a gente tem que treinar o ouvido, gente, treinar o ouvido. Eu quero falar outra coisa. A gente sempre leu, a gente sempre estudou, e é verdade, antes de fazer a ponderação que eu quero fazer, quero dizer que é verdade, que o exercício dos dons não tem nada a ver com santidade. A gente sabe de casos de pessoas que viviam no pecado e tinham dom de cura, tinha dom de milagre, tinha mesmo. Gente que vivia uma vida dupla e tinha dom de milagre, tinha dom de cura, dons espetaculares. Existe? Existe. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A santidade com certeza faz crescer o exercício dos dons. Com certeza. Absoluta. Quanto mais você é santo, mais você se torna apto a fluir pelos dons do Espírito Santo. Tenha certeza disso. Quanto mais uma pessoa é de oração, de jejum, de comportamento ilibado, mais essa pessoa, ela se abre ao Espírito Santo. Verdade ou não é? Não cai no coração isso? Nós temos que ser santos. Nós temos que buscar uma santidade de vida verdadeira. Verdadeira, meus irmãos. Uma santidade de vida verdadeira, deixar Deus nos guiar, deixar Deus nos conduzir, deixar Deus agir na nossa vida. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Nós vamos ter adoração. O Santíssimo, você vê o altar aqui está montado, o Santíssimo vai entrar daqui a pouco, e nós vamos poder adorar Jesus, nós vamos poder nos prostrar diante de Deus, e pedir que Ele renove os nossos dons, que Ele aguce os nossos ouvidos, que Ele torne o nosso coração um coração sensível. Gente, às vezes o nosso coração é tão duro, que a gente não consegue escutar Deus. Às vezes o nosso coração é duro, a gente só escuta a nossa própria voz, a gente só escuta a voz do nosso próprio pensamento. O Senhor quer quebrantar o nosso coração, o Senhor quer fazer de nós pessoas sensíveis ao Espírito Santo, pessoas sensíveis. Feche os seus olhos um instante, peça a Jesus essa graça, de que você seja uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Faça essa prece agora, faça essa oração agora, é uma oração pessoal, do seu jeito, com as suas palavras, peça a Jesus de coração, para você ser uma pessoa sensível ao Espírito Santo, sensível, dócil, sensível. Às vezes a gente não é sensível, a gente é duro. Põe a mão no seu coração e pede: Jesus, quebranta meu coração um pouco,
Eu não posso mais ouvir só a voz da minha cabeça, eu não posso mais ouvir só meu próprio pensamento, eu quero poder ouvir tua voz ecoando dentro de mim. Eu quero que as minhas intuições sejam marcadas pelo Espírito Santo. Santo Agostinho dizia que a voz da consciência é a voz de Deus, a voz mais profunda. Ele dizia: se você chegar ao fundo do seu coração e transpor esse limite, você vai encontrar a voz de Deus, dizia Santo Agostinho. Deus nos fala, gente. Deus fala, Deus, vamos pedir ao Senhor que nos torne sensíveis a Ele. Vamos ficar de pé, vamos nos voltar lá para trás. Estenda a tua mão, adoremos o Senhor nesta noite. Graças e louvor se dê a todo momento. Graças e louvor se dê a todo momento.
Graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite de hoje, Senhor. Noite de adoração, noite de milagres. Porque estamos diante de Ti, Jesus. Jesus, Jesus, amor da nossa vida. Jesus, amor da nossa vida. Estenda a tua mão para Jesus do seu lugar e adore Jesus um pouco com as suas palavras. Diga palavras de amor, diga palavras de louvor, de adoração. Diga palavras de gratidão. Toda gratidão é devida. Deixe que a fascinação tome conta do seu coração. Meus irmãos, quando estamos diante de Jesus na Eucaristia, devemos ficar fascinados. Que o assombro tome conta do nosso coração, como o assombro tomou conta do coração de Pedro, que se prostrou dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. A fascinação, o amor, a gratidão. Jesus é digno. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo amor. Diga: Jesus, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te louvar, nós viemos para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te servir, Jesus. Você é o Senhor, você é o Salvador, você é o primeiro, Jesus. Diga: Jesus, para ti a minha vida, para ti o meu canto, para ti minhas palavras, para ti minhas orações, para ti a minha vida, Jesus. Para ti, Jesus. Para ti todas as coisas nesta noite, Senhor. Para ti o meu coração, Jesus. O meu coração é para ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Jesus. Nós estamos sob o olhar de Deus nesta noite. O olhar de Deus está sobre nós. Eu peço o dedilhar do violão. Perceba o olhar de Deus sobre você agora. Feche os seus olhos um pouco. Percebamos o olhar de Deus. Eu sinto que Jesus está nos amando muito nesse momento. Eu sinto um grande amor de Jesus fluindo mesmo aqui neste lugar. Quando aquela hemorroísa tocou por detrás de Jesus no seu manto, Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque eu senti uma força saindo de mim. Eu sinto que essa força de amor está emanando do corpo do Senhor, está emanando sobre nós. Aquela força que saiu do corpo de Jesus e curou a hemorroísa, ela está sendo liberada, ela está irradiando sobre nós agora. Nós estamos sob o olhar de Deus nesta noite. Nós estamos sobre o olhar de Jesus. Jesus está olhando para nós. Verdadeiramente Ele está olhando para nós. Estamos sendo tocados, estamos sendo alcançados pela misericórdia, pelo amor, a força, como diz a palavra grega, a enérgia de Deus, a força de Deus está sendo liberada neste lugar, está irradiando em todo o nosso ser. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Por tudo que estás fazendo no nosso meio, Jesus.
coisas que não podemos descrever, aquilo que o Senhor está fazendo no coração de cada um de nós aqui, Jesus. Glórias e louvores a Ti, 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 Jesus.